Gênesis capítulo 22, versículo 1. Hoje está quente. Quem achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs à prova Abraão e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Amém? Deixa aí sua Bíblia aberta que nós vamos continuar seguindo esse texto. Mas vamos orar. Feche seus olhos, coloca aí teu coração diante de Deus. Pai Santo, nós te damos graça, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos mesmo, Senhor Deus, pela tua palavra que está aqui aberta, disponível a nós, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter enviado essa palavra até nós nessa noite. E nós pedimos agora, Pai, é que o Senhor nos ajude a compreendê-la pelo teu Espírito Santo. Por favor, abra os nossos olhos, nos ajude a entender, fale aos nossos corações. Senhor, que nesta noite o Senhor tenha o nosso coração por completo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o que é adorar para você? O que significa adorar? Sabe, muitas vezes quando nós falamos assim, vamos lá na igreja adorar, né? A gente usa essa expressão, vamos lá na igreja adorar a Deus. Vamos lá na igreja louvar o Senhor. Mas o que significa adorar aquele que vive para todo sempre? Você já parou para pensar nisso? O que é adorar? Sabe, será que adorar seria como nós fizemos aqui no culto, que é entoar cânticos ao Senhor? Será que adorar é isso? Entoar cânticos faz parte da adoração, mas é mais do que isso. Será que adorar é proferir palavras descrevendo quem Deus é? Faz parte, mas é mais do que isso. Será que adorar significa quando nós caminhamos por esse corredor com um envelopinho branco ou amarelo na mão e depositamos nesse gasofilácio? Será que isso é adorar a Deus? É adoração, mas é mais do que isso. Sabe, quando a gente quer conhecer algo de uma forma mais profunda, algum princípio de Deus, da palavra de Deus, quando a gente quer conhecer realmente o que significa algo, a gente deve buscar a primeira menção dessa palavra, desse tema, na palavra de Deus. A primeira vez que um tema aparece nas Escrituras, isso diz muito a respeito do que Deus quer deixar de fundamento para aquele princípio. Então, se nós queremos saber o que é adorar, a gente tem que ir na primeira menção de adoração na palavra. E aí eu queria te dizer que a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia, é nesse texto que a gente acabou de ler. Quando Abraão diz, eu e o menino vamos ali, depois de ter adorado, nós vamos voltar. É a primeira vez que a palavra adorado
aparece na Bíblia. Então, a gente entende aqui que nesse contexto aqui, nós vamos ver que a adoração é mais do que fazer algo para Deus, mas é com o coração estando em Deus. Abraão está indo aqui para fazer uma oferta a Deus muito difícil, muito desafiadora. Abraão estava indo entregar aquilo que ele tinha de mais valioso. Então a adoração não é a respeito daquilo que nós fazemos, mas é com qual coração nós estamos fazendo. Então a adoração é um posicionamento de coração, mais do que uma realização. O Senhor Deus quer mais do que simplesmente uma tarefa realizada. Ele está interessado nos nossos corações. Aí por isso que eu quero falar nessa noite com você, é que Deus quer o teu coração, amém? A adoração genuína, ela não parte de cumprir um protocolo na igreja, mas é no nosso interior, as nossas vontades, alinhado com a vontade de Deus. Tanto que nós vamos ver nos Salmos, né? Por exemplo, Davi ali no Salmo 51, né? Que é a última palavra que a gente ministrou aqui, né? Foi sobre o Salmo 51, e ali Davi entende uma coisa. Ele fala assim, ali no Salmo 51, versículo 16, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos, mas sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi, ele continua esse mesmo raciocínio ali no Salmo 40, no versículo 6, ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Olha o que Davi está dizendo nesse salmo, que não é aquilo que Deus não estava interessado nos animais que estavam sendo mortos, em ofertas lá no seu templo, mas uma coisa, é um coração quebrantado na presença de Deus, é ali um coração que está com a palavra de Deus reinando no seu interior, governando a sua vontade. Tanto que ele diz, olha, agrada-me fazer a tua vontade. É isso que é a adoração ao Senhor. Adorar, então, é mais que vir aqui e realizar um culto. Adoração a Deus é um estilo de vida rendido a Ele. Amém? Um estilo de vida rendido a Ele. Sabe, nós adoramos a Deus todas as vezes que nós realizamos algo, buscando agradar, honrar e obedecer ao Senhor. No contexto aqui, né, nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos que lembrar que o Senhor havia chamado Abraão, né, lá de uma terra pagã, de uma terra idólatra. Abraão, até então Abrão, ele era um adorador de ídolos. Ele adorava diversos deuses, como o seu povo. E Deus tira ele do meio daquele contexto para ser um servo seu. Ser alguém que agora passa a servir Yahvé, o Senhor Deus, o único Deus. E o Senhor então tira ele daquele lugar para um relacionamento com ele. Então ali o Senhor profere promessas a respeito da vida de Abraão. Fala, olha, você vai ser um pai de muitas nações. Através da tua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E o que dificulta um pouco essa promessa é que Abraão já era um senhor, já velho, a sua mulher velha também, estéril, não podia dar luz a filhos. E nesse contexto o Senhor cumpre a sua promessa. Eles têm um filho chamado Isaque. Isaque quer dizer ele ri, ou aquele que me faz rir.
Tanto que Sara, né, quando eles dá o nome à criança, no 8º dia, circuncidando o menino, ali eles dão o nome, né, ele chamará Isaac. E aí ela fala lá, um capítulo antes aí que a gente está lendo, ela diz assim, o texto diz assim: Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. O que ela estava dizendo? Que olha, Deus me deu um motivo para me alegrar. Deus tirou aquela culpa, aquela vergonha que havia sobre mim. Deus alegrou a minha vida, tantos anos avançando, e Deus me deu uma promessa, e Ele cumpriu ela. Ele encheu a minha boca de riso. Né? Aí a gente lembra daquele salmo: no dia que o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Então, há aqui esse cumprimento da promessa. O motivo de riso daquela casa, o filho da promessa, o filho amado, ele cresce. Ele é cuidado, ele é amado, ele é envolvido. Mas chega um dia que o Senhor Deus chama Abraão e põe Abraão à prova. Chama Abraão pelo nome. E nós lemos aí no versículo 1. Senhor Deus chamou: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Ali o Senhor pega Abraão e o coloca à prova. Ali o Senhor vai testar o coração de Abraão. Ali o Senhor vem para dizer e para mostrar quem era o Deus de Abraão. Sabe, as provações vêm nas nossas vidas, queridos, para revelar quem é o Deus dos nossos corações. Quem é o Deus que reina no nosso coração? Quem é aquele que é o centro da nossa vida? Quem é o fundamento? Quem é que nos sustenta? Quem é que nos mantém de pé? A provação vem para revelar onde o nosso coração está. A pergunta do Senhor Deus para Abraão naquele dia é: Abraão, eu continuo sendo teu Deus? Sabe, porque muitas vezes nós esperamos as promessas, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós, mas aí a gente começa a venerar a bênção, como se fosse o Deus que nos deu ela. A bênção ocupa o lugar do Senhor. Então a pergunta para Abraão naquele dia é: quem é o teu Deus, Abraão? Sabe, assim também é nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos resgata de um lugar de trevas. O Senhor destrona os ídolos do nosso coração. O Senhor profere promessas sobre as nossas vidas. O Senhor nos chama para caminhar com Ele, nos relacionar com Ele. Mas passa o tempo, quando as promessas se cumprem, as bênçãos vêm. Aí a gente fica como João Calvino fala a respeito dos homens, né? Fala assim: o coração dos homens é uma fábrica de ídolos. A gente tem uma facilidade muito grande para colocar ídolos de volta nas nossas histórias, de transformar as bênçãos do Senhor em um ídolo na nossa vida. Queridos, ídolo é mais do que uma estatinha feita de barro, ferro, bronze, ouro, prata, madeira. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que ocupa a primazia da nossa vida, o centro da nossa história. Isso é um ídolo nas nossas vidas. Assim como Deus pôs à prova Abraão aqui, muitas vezes um filho pode se tornar um ídolo na nossa vida.
um emprego, um trabalho, uma posição, um companheiro, uma igreja, um pastor, uma série. E aí, como João Calvino disse, a gente tem capacidade de fabricar ídolos incontáveis de todas as formas. Muitas vezes nós abandonamos aquele relacionamento com o Senhor para nos dedicar àquilo que o Senhor nos deu. E aí eu quero te perguntar nessa noite: quem ocupa o centro da tua vida? Quem é Deus sobre o teu coração? Quem é o fundamento da tua adoração? E aí eu preciso te lembrar, meu irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não ocupa lugares secundários. O lugar de honra é de Deus. O centro da nossa vida é dele e exclusivamente dele. Não tem como nós adorarmos um ídolo e ao Senhor ao mesmo tempo. Quem é o Deus da tua vida? Abraão, o seu coração é meu? Era a pergunta naquele dia. A pergunta para nós hoje é: o que será que a gente tem que entregar para o Senhor nessa noite? A pergunta para nós hoje é: Deus, o que é o meu Isaac? O que o Senhor está me pondo à prova? O que eu tenho que sacrificar para que o Senhor tenha o meu coração? Qual que é teu Isaac, meu irmão? E aí eu quero que você feche os olhos durante alguns instantes e peça: Espírito Santo, me mostra o meu Isaac. O que é o meu Isaac? Talvez é uma bênção que o Senhor te deu. Talvez é o cumprimento de uma promessa. Talvez é um pecado. Talvez é um comportamento inadequado. Senhor Espírito Santo, qual é o nosso Isaac? Fala aos nossos corações. Porque nós queremos, Senhor, que o nosso coração seja só seu. Só seu. Amém. Deus quer o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deus quer o teu coração. Pode voltar aqui. Eu fiz essa oração só para que o nosso coração esteja agora alinhado. Mas a verdade é que na hora que essa palavra começou a ser ministrada, o teu Isaac já te foi revelado. Ele já passou aí. Sabe aquele pensamentinho que passa assim, ó, pss, aí você fica meio assim, ó, tá aqui, mas não tá? É o teu Isaac. E aí, a nossa conversa aqui hoje é como que Deus pode ter o nosso coração. E aí a gente tem que olhar para a história desse homem que não negou o seu coração a Deus. E aí o que eu aprendo com Abraão, de como entregar o meu coração, e é isso que eu quero que nós entendamos nessa noite. E a primeira coisa que eu aprendo com Abraão aqui nesse texto, é que para que o Senhor tenha o meu coração é necessário obediência. É necessário obedecer. Ter um coração inclinado para obedecer aquilo que o Senhor nos pede. O texto diz aí: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Na manhã seguinte, queridos, Deus aparece e fala: Abraão, você vai me oferecer o teu filho em holocausto. Holocausto é matar, pôr fogo, queimar e subir a fumacinha para o céu. É isso que Deus estava pedindo para ele. Não é figurativo. Só abrindo um parênteses aqui de contexto, isso era muito comum no contexto de Abraão, porque ele veio de nações idólatras que sacrificavam seres humanos, filhos. Então ele ouvia aquilo, não era estranho para ele oferecer uma criança. Podia ser estranho o Senhor Deus pedindo isso, mas no contexto cultural não era. E aí, pela manhã, aquele homem se levanta e caminha em obediência ao que ele ouviu do Senhor. Então, se nós queremos ter um coração totalmente entregue a Deus, nós temos que ter um coração que se inclina para obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor tem nos pedido. Por isso que em Hebreus vai dizer: olha, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como foi lá na rebelião. Como foi lá na rebelião no deserto. Porque o resultado da rebelião é perecer no meio da jornada. Então, se eu quero ter o meu coração entregue a Deus, eu tenho que ter um coração que é rendido, inclinado, que não se endurece diante das palavras do Senhor. E aí, queridos, quantas vezes nós ouvimos o Senhor nos pedindo algo, o Senhor nos apontando uma direção, e nós endurecemos o nosso coração, nós resistimos, nós falamos: Senhor, espera mais um pouco, eu ainda não estou pronto, mas isso é tão precioso para mim, isso aqui tem tanto valor, sem isso eu não existo, sem isso como vai ser a minha vida? Mas Abraão, logo pela manhã, pela madrugada, quer dizer, preparou o jumento, preparou a lenha, pegou seu filho e foi para o lugar que Deus tinha falado. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração, como foi na rebelião. Então a primeira decisão que nós temos que fazer para manter o nosso coração totalmente pertencente a Deus é obedecê-lo. Por isso é uma oração que eu costumo fazer, e você fique à vontade para fazer também. É: Deus, me dá ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz e um coração inclinado para obedecê-lo. Porque não é difícil ouvir a Deus. A gente está ouvindo a Deus constantemente. Mas o problema é obedecer. Então o pedido, as provações do Senhor, os pedidos de Deus vêm para expor a permeabilidade dos nossos corações. Qual que é o solinho que está aqui? Qual que é a condição que está o nosso coração? Está aquilo rochoso, pedregoso? Ou está uma terrinha, né, Felipe, cheia de matéria orgânica, sem agrotóxicos? Olha a propaganda aí, ó. Para onde as raízes podem desenvolver e frutificar. As provações vêm para revelar a condição do nosso coração. E aí, as provações do Senhor vêm para apontar aquilo que nos incomoda. Aquilo que tem a aparência de ser um fundamento da nossa vida. As provações de Deus vêm para realmente apontar naquilo que é tão precioso para você. Que de uma forma enganosa vem na tua mente assim: se isso for removido da minha vida, eu não existo sem isso. Isso sustenta a minha história. Pensa bem, o filho, seu único filho, a quem você ama, aquele que você esperou por 100 anos, literalmente, me entrega. Me entrega. Abraão, na manhã seguinte, levantou-se de madrugada
e foi para o lugar que Deus tinha indicado. A pergunta para nós hoje é: diante dos pedidos de Deus, para mim e para você, qual tem sido a nossa reação? Obediência ou rebelião? Endurecimento ou quebrantamento? Qual tem sido a nossa reação? E aí eu queria te lembrar que a mesma palavra que Samuel fala para Saul, o homem que endureceu diante da palavra de Deus. E aí Samuel diz ali para Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. É muito sério. É muito sério. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe algo que eu aprendi para a minha vida? E hoje eu vou pedir um pouquinho da paciência dos irmãos, que nós vamos ser mais pontual nas coisas aqui, amém? Você já está aqui, você já veio. Glória a Deus. Agora fica. Sabe o que eu aprendi muito cedo, algum tempo na minha vida? É que esse versículo é muito verdade. Porque quando a gente desobedece o Senhor, quando a gente vai para um caminho que não é alinhado com a sua palavra, o retorno sempre vai ser mais difícil. O corrigir é sempre mais trabalhoso, é sempre mais doloroso, é sempre mais vergonhoso. Obedecer é melhor do que sacrificar, porque da desobediência o retorno envolve um sacrifício, envolve confessar, envolve expor, envolve se quebrantar diante de Deus para receber o perdão. Eu lembro direitinho no dia que eu experimentei esse versículo, eu tive que voltar e falar: Deus, eu pequei. Eu fiz isso. E aí eu tive que expor toda a minha vergonha diante do sol para receber o perdão de Deus. E aí eu entendi, é verdade, Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí o texto está dizendo que a rebelião, a desobediência, essa obstinação, ela é como feitiçaria, é como culto a ídolos. Sabe o que eu aprendo aqui? É eu pegar e manipular uma realidade espiritual somente no meu benefício, na minha vontade, naquilo que eu quero fazer. É eu pegar os princípios de Deus e eu rejeito, porque o que importa é a minha vontade, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que eu espero. Isso é rebelião diante de Deus. É como o pecado da feitiçaria e da idolatria. É muito sério. Por isso, o primeiro passo para nós termos o nosso coração diante de Deus e Ele ser o rei do nosso coração é ter um coração disposto a obedecê-lo em todo tempo. E aí o nosso Senhor, Ele já nos deixou o exemplo. Quando Ele está lá na aprovação da sua vida, naquele jardim, prestes a ser crucificado, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por esse sofrimento, a minha carne está gritando por isso. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Isso tem que ser o nosso coração. É com essa mesma disposição. Pai, eu não quero. Pai, nossa, está difícil. Está difícil de entregar, está difícil de parar, está difícil de continuar sem. Mas todavia,
seja feita a tua vontade. Na manhã seguinte, Abraão, pela madrugada, foi para o lugar que Deus indicou para ele. Queridos, só se por Deus, o nosso Senhor já está nos pedindo, a gente já devia obedecer, porque Ele é Deus. É Ele que manda. Ponto. Mas eu quero te lembrar ainda que mesmo Ele sendo Deus, sendo o Senhor, quem manda e ponto, eu quero te lembrar que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o que Ele nos pede, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E se o Senhor está te pedindo o Isaac, entrega, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que sustenta a nossa vida de fato, aquilo que não vai nos roubar dele, aquilo que não vai nos destruir, porque pode ser uma bênção, pode ser uma promessa, mas ocupando o lugar de Deus na tua vida vai te destruir. Por isso obedece, porque quem está te pedindo é um Senhor que te ama, que te conhece, que conhece a tua história. Então entrega o teu coração, disposto a obedecer ao Senhor nessa noite, amém? Vamos lá. Segunda coisa que eu aprendo com Abraão, para que Deus tenha o meu coração, é a perseverança. O texto continua aí, né, que ele rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Aí versículo 4, no terceiro dia, você pode dizer comigo? Terceiro dia. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. O que esse versículo está nos falando? Era perto. Ele caminhou 3 dias. Ele caminhou durante 3 dias, ainda olhou e viu o lugar de longe. É necessário perseverança, querido. Mais do que no calor do momento que nos impulsiona a dar um passo de obediência a Deus, é necessário perseverança para permanecer nessa decisão. Sabe, Deus podia ter falado para Abraão, ó, ergue aí um altar aí, onde você está mesmo, aí em Berseba, no seu acampamento, e sacrifica o teu filho. Mas não, o Senhor apontou um caminho de 3 dias, um lugar longe. E aí eu quero te lembrar que muitas vezes ali na vontade do momento, no calor do momento ali, no ambiente, às vezes a gente está aqui no culto e a gente está cantando santo, 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 glória, nós estamos adorando a Deus, tem irmão do nosso lado orando junto, chorando, tem irmão aqui entregando a vida para Deus e fala, Senhor, por ti eu morro, por ti eu vou até os confins da terra. Senhor, a gente começa a entrar aqui no efeito manada, né? Tá todo mundo indo, eu vou também. Só que Deus, Ele não quer o nosso calor do momento, a nossa emoção. Deus quer a maturidade. A maturidade. O culto racional, com entendimento, uma decisão firmada em princípios. E caminhar sobre isso. Porque na empolgação a gente fala muita coisa. Mas eu quero ver 3 dias depois de caminhada, se a gente ainda continua com a mesma decisão. A gente fala para o Cristo, olha, eu vou morrer com o Senhor, eu vou dar a vida, isso não vai acontecer com o Senhor, eu vou morrer junto com o Senhor. No primeiro embatinho lá no Getsemane, cada um sai para o seu lado. E o Senhor é entregue sozinho. Senhor, eu vou te seguir até o fim. 3 dias depois da cruz, havia só 120, não havia mais uma multidão. Porque no calor do momento a gente diz muitas coisas. Mas é necessário uma perseverança para continuar. Pensa comigo aí, meus irmãos. Abraão teve que caminhar 3 dias ao lado de Isaac. Eu não sou pai ainda, mas eu fico imaginando aqui um pai caminhando ao lado do seu filho, vendo ali o jeitinho dele, né? Lembrando de quando nasceu, a alegria, né? O motivo do meu riso.
Vê os primeiros dias que caminhou, a primeira vez que falou papai, Abba, primeira vez que deu um sustinho, caiu de uma forma diferente. Abraão teve caminhado lá de Isaac durante 3 dias, e ele teve que preparar a refeição de Isaac, teve que cobrir ele durante a noite. E aquela voz ressoando no coração de Abraão, dizendo: me entrega Isaac em holocausto naquele lugar. Me entrega Isaac. Sabe, Deus quer mais do que a euforia do teu coração, querido. Ele quer a maturidade e racionalidade do seu coração. Por isso que Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo aqui, olha, ofereça esse culto, né, como o seu corpo como um sacrifício vivo, ou seja, vá você caminhando voluntariamente, racionalmente, para essa entrega a Deus. Entrega de todo o coração. Entrega a sua vida a Ele. Abraão caminhou durante 3 dias. E eu preciso te lembrar, queridos, que é na perseverança que nós vamos ser salvos. Porque o próprio Cristo disse, olha, aquele que perseverar até o fim, este é o que vai ser salvo. É caminhar, é continuar firme nessa decisão. Eu vou entregar o meu coração ao Senhor. A caminhada com Cristo não foi feita para coxos, que fica manquejando entre 2 caminhos. É necessário uma perseverança, uma determinação em permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. É necessária perseverança. A perseverança, ela vem pela fé, quando a gente decide ser guiado pelo Espírito de Deus, e não pelo que a gente está vendo. Porque não andamos por fé. Nós andamos por fé, não pelo que vemos. Queridos, as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Abraão podia ter caminhado ali durante 3 dias, e durante aquela jornada, ele fala: o que eu estou fazendo? Para onde que eu estou levando meu filho? Olha a loucura que eu estou cometendo. O filho da promessa, aquilo que Deus estava me prometendo, tinha me prometido, está aqui. Isso aí não é de Deus, não. Agora eu tenho que sacrificar o meu filho. Que pai faz isso com o filho? Mas Abraão foi aquele que caminhou pela fé. Abraão, ele era guiado, caminhava pela fé que ele tinha em Deus. Abraão poderia ter julgado naturalmente aquela decisão, mas ele era um homem espiritual. 1 Coríntios 2,13 diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Querido, no dia que você disse sim para o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus fez morada dentro do seu coração. Naquele dia, a tua mente passou a ser regenerada. E agora você já não é um homem, uma mulher natural, guiada pela carne, guiada pelo teu entendimento, pelos seus olhos. Mas agora, o que te move dia após dia é o Espírito Santo de Deus, guiando os teus passos, guiando as tuas decisões. E mesmo diante de um cenário desfavorável, loucura aos olhos humanos, você continua caminhando numa jornada de 3 dias para fazer uma entrega que ninguém ao teu redor vai entender, mas você sabe que aquele que te pediu é alguém que te ama, é alguém que te direciona dia após dia, que tem poder para ressuscitar dos mortos, mesmo aquele que ele te pediu para te entregar naquele dia. O que eu estou querendo te dizer, querido, é que chega de caminhar pelos olhos naturais, chega de caminhar pelo seu entendimento terreno, por aquilo que está diante de você. Isso todos já veem, mas o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Então vamos passar a ser uma igreja de olhos abertos para ver além do visível, de ouvir além daquilo que todos estão ouvindo, mas ouvir direto da fonte, daquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou imaginando. Coisas espirituais se discernem no Espírito. Pode não fazer sentido algum caminhar numa jornada de 3 dias, mas se Deus falou, eu vou obedecer. Nós tínhamos o pastor anterior, né, o pastor Sérgio, né, da nossa igreja. Ele tinha uma frase que dizia assim: querido, se Deus te mandou sentar, não procura cadeira. E assim tem que ser. Muitas vezes a gente vai olhar, não tem nem cadeira para sentar, mas se Deus mandou sentar, eu vou sentar. Porque eu entendi que Ele é sábio, que Ele vê o que eu não vejo, que Ele sabe o que eu não sei, que Ele pode aquilo que eu não posso. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Aquele que, esperando contra a esperança, creu que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Hebreus 11:17 vai dizer a respeito de Abraão, dizendo assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Esse era o coração de Abraão, querido. Esse é o coração daqueles que perseveram numa direção que Deus nos deu. É um coração que entende que Deus é fiel, que Deus é poderoso. Então, deixa as velhas coisas para trás e prossegue para o alvo. Persevera. Se foi Deus que te deu uma direção, vai, que vai ser benção. Não estou falando que não vai ser dolorido, mas o resultado é benção. Terceira coisa, meu Deus, vai dar certo, vocês creem ou não? Terceira coisa que eu aprendo com Abraão para a gente ter o coração, né, entregar o coração para o Senhor, é que essa entrega é pessoal. É uma entrega pessoal. O texto continua aí, né? No terceiro dia ele ergueu os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Tinha 2 companheiros juntos. Ele falou: espera um pouquinho aí, que agora é um assunto entre eu e o que Deus me pediu. Querido,
Relacionamento com Deus não se terceiriza. Deus é pessoal, é íntimo. Ele tem um relacionamento íntimo e profundo com cada um de nós. Deus trata de forma particular com cada um de nós aqui. Ele conhece os nossos corações, a nossa estrutura. Sabe, a gente pode ter pessoas na nossa jornada para nos encorajar, para nos ajudar, nos auxiliar, mas a entrega, querido, é só você, só eu que pode fazer. É pessoal. Existia ali 2 servos que auxiliou Abraão até chegar naquele ponto. Nós hoje podemos ser esses servos na vida de alguém aqui. Olha, eu vou te ajudar, vou te conduzir até o lugar da entrega. Eu vou te levar até onde você vai deixar os ídolos do teu coração. Mas chegou naquele ponto. Aí quem pode entregar é só você. Eu não posso entregar o seu ídolo por você. Eu não posso sacrificar o seu Isaac por você. Quem está me entendendo? A entrega é pessoal. Tem assuntos que é entre você e aquele que sonda e esquadrinha os corações. Eu e o rapaz iremos até lá, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Essa palavra adorado, ela quer dizer prostrar, render-se. Essa palavra adorado quer dizer ali, né, se inclinar diante de Deus, se render diante do Senhor, reconhecer quem Ele é. Isso eu não posso fazer por você. É uma entrega pessoal. O que está acontecendo aqui nessa noite é apontar uma direção. Mas você decide se você entrega o teu coração a Deus de fato ou não. Apocalipse 3:20, né, o Senhor Jesus vai dizer para a sua igreja: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele está aí, ó, batendo na porta. A decisão é sua. De tirar os ídolos, de entregar o teu Isaac. A entrega é pessoal. E a quarta e última coisa que eu aprendo com Abraão é que para o Senhor ter o meu coração, essa verdadeira entrega envolve renúncia, fé e regeneração. Você pode dizer isso? A verdadeira entrega envolve renúncia, fé e regeneração. Renúncia é: Deus, eu abandono, eu deixo, eu confesso, eu entrego. Fé é confiar no Senhor, crer que Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. E regeneração é começar de uma forma diferente, é caminhar de uma forma nova. O texto diz aí no versículo 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Então havia ali lenha, fogo e faca. E aí eu quero que você olhe para essa lenha, essa madeira que estava agora sobre os ombros de Isaque, como um símbolo da renúncia, da morte, o símbolo da entrega. Porque para nós o madeiro é o símbolo da condenação dos nossos pecados, amém? Da mesma forma que aquela monte de madeira estava ali sobre os ombros de Isaque, um dia o madeiro esteve sobre os ombros do nosso Senhor e ele carregou aquela cruz nos seus ombros como um símbolo de renúncia, um símbolo de morte, um símbolo de entrega por mim e por você. E ele disse ao nosso respeito: olha, se alguém quer vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. O madeiro é um símbolo da renúncia,
é um símbolo da entrega, é um símbolo da morte. A madeira é o combustível que faz com que o sacrifício seja consumido e entregue aos céus. A madeira simboliza a cruz, o sacrifício. Mas havia ali também a faca. A faca que eu quero que você enxergue essa faca como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela denuncia e destrói todos os ídolos do nosso coração. Hebreus 4 vai dizer, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus vem, e ela vem separando aquilo que é alma, aquilo que é emoção e o que é espírito. A palavra de Deus vem no nosso coração e ela revela os nossos pensamentos, quem nós somos diante de Deus. Ela revela quem é os ídolos do nosso coração e ela tem poder para destruir todo pensamento mentiroso, toda fortaleza, todo pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é poderosa para pôr fim em todo ídolo que ainda habita no nosso coração. Por isso que na verdadeira entrega tem que ter ali a fé nessa palavra. A palavra de Deus está ali presente e é ela que sacrifica, que faz com que aquilo que nos destrói seja morto, para que uma nova vida comece. Por isso que a verdadeira entrega envolve, além da renúncia, a fé, que a palavra de Deus é poderosa. E por fim, Abraão também carregava o que aí? Você lembra? Tinha a lenha, a faca e o fogo. E o fogo aqui eu quero que você olhe como o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você olhasse para esse fogo como o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele é aquele que tem o poder de pegar a entrega de um ídolo e transformar em um sacrifício agradável a Deus. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de consumir os nossos ídolos e transformar isso em louvor e adoração ao Senhor. Quando o holocausto era colocado sobre a lenha e depositado fogo, ele começava a consumir por inteiro e subia diante do trono de Deus um aroma suave, um sacrifício agradável diante do Senhor. O Espírito Santo é aquele que fala aos nossos corações, que denuncia os ídolos e nos pede a entrega, mas ele também é aquele que transforma o ídolo em algo agradável ao Senhor. Nosso Deus é fogo consumidor. E ele consome tudo aquilo que não procede dele. E o que permanece é honra e glória ao seu nome. O que o fogo consome é aquilo que não é aproveitável, é aquilo que é restoio, aquilo que é palha, aquilo que é lenha, aquilo que é ídolo. E o que permanece é a vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso que na verdadeira entrega não pode faltar a regeneração. É um caminhar diferente, agora apurado pelo fogo da provação, sim, que vem denuncia os ídolos, que vem expõe os nossos corações, mas também nos regenera para um novo caminhar, sair dali com um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento que agora se apropria das promessas de Deus, e Deus pode falar, olha, eu posso confiar uma promessa na sua vida, eu posso fazer cumprir ainda mais daquilo que já se cumpriu
cumpriu, porque eu sei que o teu coração é meu, que eu habito nesse lugar, que não é um ídolo que vai roubar você da minha história. Por isso, na entrega há regeneração. Por isso pode entregar tranquilo, porque o fogo vai vir sim, para consumir todo o ídolo do teu coração. Mas o que vai sair é uma obra aprimorada pelas mãos do Senhor. Ele é o único que pode transformar a idolatria do nosso coração numa oferta de amor. Você pode entender isso? Sabe, Isaac, a gente vai entender, né, no final dessa história que Isaac não era um ídolo para Abraão. Mas quantas vezes nós chegamos com os nossos erros, que é o que a gente tem para oferecer a Deus, é erro, é falha, é limitação, são ídolos, e a gente chega, Senhor, eu entrego isso diante de Ti. Eu deposito aqui, eu renuncio isso, eu coloco diante dos teus pés, eu coloco sobre a lenha, pode consumir com o teu fogo. E o Senhor pega isso, que era ofensa a Ele, que era pecado, que era ofensa àquele que é santo, e Ele pega isso e transforma em algo glorioso, algo agradável diante dos seus olhos, queridos. Eu não sei se você consegue perceber a grandeza dessa graça e desse amor. Ele transforma os nossos erros em uma expressão de amor a Ele. Foi o que Ele fez naquela cruz. Eu não vou prosseguir no texto, mas foi o que Ele fez naquela cruz. Quando a gente vem oferecer os nossos pecados, os nossos ídolos, Ele fala, para. Não estenda as mãos sobre o rapaz, Abraão. Porque hoje eu vi que o teu coração é meu. Não estenda as mãos. Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro preso pelos chifres. Abraão pega esse cordeiro e entrega no lugar de Isaac. É interessante que quando eles caminhavam, estava lá a lenha sobre os ombros de Isaac, o fogo, a faca. E aí Isaac rompe com aquele silêncio literalmente mortal. E ele fala, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si, filho, o cordeiro. E ele fala assim, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Quando nós vamos com a nossa entrega, achando que nós vamos ali, né, ter que realmente entregar aquela promessa, realmente entregar aquela bênção, realmente entregar isso que aparentemente é um ídolo no nosso coração, Deus fala, para, porque a verdadeira entrega sou eu que vou fazer. Para, porque a verdadeira entrega meu filho cumpriu naquela cruz. O que esse texto está nos dizendo é que hoje é um dia da gente se lembrar que Cristo é suficiente para nos dar uma nova história. Cristo é suficiente para matar todos os ídolos do nosso coração. Cristo é suficiente para nos dar a verdadeira liberdade. Cristo é suficiente para transformar os nossos corações para serem inteiramente daquele que vive e reina. Cristo é suficiente para nos regenerar por completo, porque Ele cumpriu o verdadeiro sacrifício. O sacrifício perfeito foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele cordeiro apontava para algo que estava distante, mas nós hoje podemos dizer verdadeiramente, Deus proveu para si um cordeiro perfeito, aquele que tira o pecado de todo mundo, aquele que destronou todos os ídolos, todas as potestades, dominadores desse mundo mal, e nos deu uma nova vida nele. Essa é a verdadeira expressão de amor. Ele não negou seu filho por nós. Abraão parou aquela faca, mas o Deus Pai não interrompeu a cruz para nos dar a vida por completo. A pergunta hoje é,
será que esse Cristo pode ser o centro dos nossos corações? Será que da mesma forma que ele não se negou em ir para aquela cruz, nós podemos hoje não negar os nossos corações a ele? E obedecer a sua voz, ser perseverante nessa decisão, fazer uma entrega pessoal de todo o coração e ser regenerados numa nova história em Cristo Jesus. Deixa os teus ídolos aqui hoje. Qual que é o teu Isaac? Qual que é o teu Isaac? E aí eu preciso encerrar te dizendo uma coisa. Deus não destrói promessas. Deus não mata promessas. Deus destrói ídolos para que você seja livre para viver as promessas que Ele tem. Deus não vai destruir nenhuma promessa que Ele te deu. Deus não mata Isaac. Mas Ele te livra dos ídolos do teu coração para você ser livre para viver as promessas que Ele tem para a tua história. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Abraão pegou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. O caminho de obediência à voz de Deus é um rastro de cumprimento de promessas e um reflexo de bênçãos que reflete por gerações e gerações. E essa promessa se cumpriu sobre a vida de Abraão, porque da sua descendência nós somos abençoados. O Cristo veio, amém? E aí eu não posso terminar essa palavra nessa noite sem te perguntar: Deus pode ter o teu coração? E quais os ídolos que você tem que deixar hoje? Qual que é o teu Isaac?